Você quer aprender mais sobre notas explicativas para microempresas e empresas de pequeno porte? Exatamente, microempresas e empresas de pequeno porte precisam sim elaborar notas explicativas. Não só isso, mas também balanço patrimonial e demonstração do resultado. Nesse vídeo, eu, professora Stephanie Kalinka, te convido a entender mais das notas explicativas para esse tipo de empresa, entender inclusive qual é o mínimo exigido pelas normas brasileiras de contabilidade. Então vem comigo, que eu tenho certeza que você vai gostar do vídeo. Primeira coisa que você tem que entender é que as microempresas e as empresas de pequeno porte possuem uma interpretação dentro das normas brasileiras de contabilidade, uma interpretação mais resumida e simplificada de modelo contábil. Eu estou falando da ITG 1000. E aí, se você, hoje, profissional da contabilidade, atende empresas que se enquadram como microempresas e empresas de pequeno porte, saiba que você pode adotar essa interpretação. ITG 1000. Então anota aí e depois de assistir esse vídeo, entra lá no site do Conselho Federal de Contabilidade em Normas Brasileiras de Contabilidade e baixe essa interpretação. Lá dentro dessa interpretação, você vai entender quais são os tipos de empresa que podem se enquadrar e que podem utilizar essa interpretação. Resumindo aqui, as microempresas são aquelas que auferiram receita bruta igual ou inferior a R$360 mil. E para você poder adotar então a ITG 1000 nesse tipo de empresa, você deve olhar a receita bruta do ano anterior, tá? E aí então identificar se de fato é ou não é possível utilizar essa ITG 1000. Com relação a empresas de pequeno porte, enquadra-se como empresas de pequeno porte aquelas que oferem receita bruta superior a 360 mil e igual ou inferior a R$4.800.000. E para saber se deve ou se não deve, então, utilizar a ITG 1000, ou melhor, se pode ou se não pode utilizá-la, você também tem que olhar a receita bruta do ano anterior. Eu te aconselho, inclusive, se você atende muitos clientes, fazer uma tabela com a receita bruta desses clientes para conferir quanto foi o faturamento do ano anterior para saber se de fato você pode ou não pode adotar a ITG 1000. E uma coisa muito importante é que a ITG 1000 diz que essas empresas terão que elaborar, no mínimo, balanço patrimonial, demonstração do resultado e notas explicativas. Eu falo no mínimo porque a própria ITG 1000 aconselha e estimula que nós, profissionais da contabilidade, possamos elaborar as demais demonstrações, como DMPL, DFC e DRA. Mas, lembrando, não é obrigatório. Obrigatório é balanço patrimonial, demonstração do resultado e notas explicativas. Nesse vídeo hoje nós vamos falar de notas explicativas porque muitos profissionais acabam ficando em dúvida qual tipo de informação tem que ter nas notas explicativas. E o que é comum também de acontecer é os profissionais de contabilidade não darem muita importância para as notas explicativas, mas saiba que notas explicativas, elas são muito importantes. Por quê? Porque elas vão falar sobre os procedimentos contábeis adotados, sobre as demonstrações contábeis que foram elaboradas, sobre as contas que estão lá representadas nas demonstrações contábeis. Isso faz com que o leitor, o usuário da informação contábil, possam entender melhor a empresa ao qual estão analisando ou ao qual estão olhando as demonstrações contábeis. A ITG 1000 vai nos dizer que, no mínimo, nós devemos incluir 6 itens. Exatamente, são 6 itens, no mínimo, que nós devemos incluir lá nas notas explicativas. Eu vou te falar esses 6 itens, inclusive vou dar aqui exemplos do que você pode colocar dentro dessas notas. O primeiro item é que a ITG ela vai nos dizer que nós devemos efetuar uma declaração explícita e não reservada de conformidade com a interpretação que a gente está utilizando. Ou seja, a gente deve colocar uma nota explicativa dizendo que estamos nos utilizando para fins de elaboração das demonstrações contábeis a ITG 1000. É isso que significa uma declaração explícita e não reservada de conformidade com aquela interpretação. Então poderia ficar mais ou menos assim: a empresa X, coloca lá o nome da empresa, elaborou e está apresentando as suas demonstrações contábeis do exercício fim do
em 31/12/2019, de acordo com a ITG1000, que é o modelo contábil para microempresas e empresas de pequeno porte. Você colocando um parágrafo assim, você já está cumprindo esse item mínimo exigido pela ITG1000. O segundo item exigido que a gente deve colocar então nas notas explicativas é uma descrição resumida das operações da entidade e as suas principais atividades. Então a gente tem que descrever uma nota explicativa, pode ser de forma sucinta, das atividades que são exercidas por aquela empresa. Poderia ser mais ou menos assim: a empresa dedica-se, por exemplo, ao comércio de produtos, estando em plena atividade desde a data tal. Essas informações você pega lá no contrato social da empresa. Inclusive, é algo muito importante que você conheça o contrato social dos seus clientes, que você entenda as operações, as atividades que são desenvolvidas pelos clientes que você atende. Para fazer a nota explicativa, então, você deve buscar essas informações lá no contrato social. Isso tudo vai estar descrito no contrato social da empresa. O terceiro item que a gente deve incluir nas notas explicativas é uma referência às principais práticas contábeis adotadas na elaboração das demonstrações contábeis. E eu vou aproveitar esse terceiro item e já te falar o quarto item, porque eles estão relacionados. É a gente fazer uma descrição resumida, o quarto item, uma descrição resumida das políticas contábeis significativas utilizadas pela entidade. Essas políticas, elas são aquelas em que as empresas têm as opções para a adoção de alguma prática, de algum critério e de algum procedimento. Exemplo, qual é o critério adotado para a depreciação do imobilizado? Outro exemplo, qual é o critério de avaliação dos estoques? Então, quando a gente vai lá e faz notas dizendo que a depreciação foi calculada pelo método linear, de acordo com a vida útil dos bens, que os estoques são avaliados pelo custo médio ponderado ou pelo PEPS, primeiro que entra, primeiro que sai, a gente já está, portanto, aderindo, incluindo esses itens obrigatórios exigidos pela ITG1000. Aqui a gente também pode colocar, por exemplo, informações e divulgar informações de ocorrência ou não de desvalorização, por exemplo, de algum ativo. Tá? Então, por exemplo, a gente pode colocar que a administração da empresa constatou que houve a deteriorização de algum ativo imobilizado em face de algum acidente, e aí foi reconhecida uma perda por recuperabilidade de um determinado imobilizado do valor X. Então, são informações, são práticas, são procedimentos que a gente adotou no momento de elaborar as demonstrações contábeis. E aí nós precisamos sempre estar fazendo notas explicativas sobre esses acontecimentos. O quinto item que nós precisamos incluir em notas explicativas é uma descrição resumida das contingências passivas. Só que é claro, quando houver. Então, se você hoje está fazendo a contabilidade de alguma empresa que aconteceu, que tem aí contingências passivas, você precisa informar. Você deve divulgar a descrição resumida dessas contingências passivas. Seria mais ou menos assim: a empresa tem ações trabalhistas em andamento movidas por ex-empregados em valor de perda considerado possível pela assessoria jurídica, daí coloca a estimativa que a assessoria jurídica que te passou, tá? E o sexto item que a ITG1000 nos aponta como nós devemos incluir nas notas explicativas é qualquer outra informação que seja relevante para a compreensão das demonstrações contábeis. Exemplo, a empresa abandonou a produção de um produto. Isso é uma informação relevante para a compreensão das demonstrações contábeis, inclusive para a comparabilidade das demonstrações contábeis. E aí você poderia colocar uma nota mais ou menos assim: a empresa descontinuou a produção de uma de suas linhas de produto.
Todavia, isso não significa que existe risco de descontinuidade das atividades operacionais da empresa. Então, é importante a gente lembrar que as notas explicativas, elas fazem parte das demonstrações contábeis. Inclusive, a própria ITG vai nos dizer que as notas explicativas são partes integrantes das demonstrações dessas empresas. Por quê? Porque fornecem informações adicionais relevantes e também necessárias para adequada compreensão. É importante lembrar que a empresa ela não está obrigada a divulgar todas as notas e ela pode elaborar apenas aquelas que considera importante. Então significa dizer o quê? Eu não preciso elaborar uma nota para cada conta das minhas demonstrações contábeis, mas eu preciso sim elaborar notas levando em consideração aquelas informações que de fato são relevantes para explicar a atividade e para o melhor entendimento das demonstrações contábeis. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo ele te ajudou de alguma maneira, deixa seu like, seu comentário e não esqueça de se inscrever no canal para receber novos vídeos. Até mais!